Olá! As nossas aulas de hoje nós vamos dar seguimento a mais uma sequência didática, agora com o nosso descritor 14. Eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês do nosso conteúdo e mandar um arquivo para vocês com atividades, viu, para vocês fazerem. Espero que vocês entendam e que sejam sanadas as dúvidas de vocês com a nossa explanação de hoje, ok? Nosso projeto Sequência Didática, ele refere-se a trabalhar descritores do SPAES, né? A preparação para o SPAES, e hoje nós vamos estar estudando sobre o nosso descritor 14. Ele está diretamente ligado às partes do texto, onde vocês vão reconhecer os recursos coesivos que contribuem para a continuidade desse texto. Nós não poderíamos jamais falar disso sem falar de conectivos, de falar das palavras que dão essa coesão ao texto, né? O que é coesão? O que seria essa coesão? A coesão é uma conexão, é a ligação, é o que vai fazer as ideias estarem interligadas para você ter um texto bem interligado de ideias, bem limpo, bem, mesmo assim, digamos, bem voltado para o entendimento dele. Quem lê é entendê-lo perfeitamente, é entender a mensagem desse emissor, entender o que foi que o autor do texto quis dizer. É para isso ele vai usar essas palavras de ligação, esses elementos chamados conectivos, né? Conectivos ou conetivos, que esses elementos dão essa coesão, dão essa ligação. E essas palavras, elas têm sentido semântico, elas têm significado semântico. Que seria isso? Cada palavra dessa tem uma ideia, traz uma ideia. Nós vamos estudar mais um pouco a respeito disso para vocês entenderem bem melhor, tá certo? Então, vamos observar aqui esse exemplo, esse pequeno texto, né? Vocês podem ler esse texto e aí vocês vão ver que tem algumas palavras destacadas, né? Porque, porém, uma vez que. E aí, ele vai trazer aí que ideias são essas, por quê, né? Esse porquê aí, ele tá dando uma ideia de quê? Um motivo, né? Por que foi que os sem terra fizeram um protesto? Porque eles estavam considerando uma injustiça, né? O que estava acontecendo. Esse porém, antes aí de ministro, né, vai dar uma ideia oposta, uma ideia de oposição. Alguém não gostou dessa manifestação, né? Uma vez que está aí dando uma ideia, né, de que dessa vez, né, de modo que. E aí vocês estão vendo aí que essas três palavras estão diretamente ligadas ao segmento das ideias do texto, à continuidade das ideias do texto, não é isso? Então, para saber mais um pouquinho, nós vamos agora ver aqui essas ideias, né? Essa semântica dessas palavras, que são os significados que elas trazem, né? Elas são chamadas também de palavras de transição, né? Elas são responsáveis pela coesão do texto, estabelecem essa inter-relação entre os enunciados, né? entre as ideias, que são de ideias que são feitas as orações, as frases, os parágrafos, né? E as classes gramaticais mais utilizadas são essas aí, que estão nesse nosso slide. As preposições, as conjunções, advérbios, locuções adverbiais, né? E aí, nós vamos ver que esse primeiro sentido aqui, de começo, introdução, no início do texto, como você fará, você pode dizer. Inicialmente, os moradores do bairro Campinas, tal. Então, isso aí vai dar, essa palavra inicialmente, ela está dando uma ideia de introdução de algo, de começo, né? Então, primeiramente também, esses advérbios que estão aí sendo utilizados, estão dando essa ideia de início, de começo. Antes de tudo, desde já. Depois, para dar uma ideia de continuação. Além disso, do mesmo modo ou do mesmo modo que. Ainda por cima. Ainda assim. Né? Bem como. Dá uma ideia de continuação, né? De continuidade.
Enfim, da ideia de conclusão, dessa forma também, nesse sentido também, conclusão, afinal, logo após, portanto. Então, aí você vai usar para fazer a conclusão do seu texto. Então, temos ideias de tempo também, posteriormente, enquanto isso, imediatamente depois, concomitantemente a isso, ou apenas concomitante, quer dizer ali ao mesmo tempo, simultaneamente, também poderia ser. Ideia de conformidade, semelhança, igualmente, segundo. E aí temos a ideia de causa e consequência. Então, o aluno não estudou o suficiente, por isso precisou fazer uma prova de recuperação. Então, esse por isso, ideia de causa e consequência. Antes do por isso, vai ter uma causa de algo, né? E aí, depois do por isso, que consequência ele sofreu com aquilo que houve? De fato, em virtude de ou em virtude disso. E aí, nós temos aí palavras, de transição que tem sentido de exemplificação ou um esclarecimento. Então, por exemplo, que é uma das mais utilizadas, ou isto é, ou seja, quer dizer. Então, nós vamos agora fazer uma questão para você praticar isso que nós acabamos de estudar, ok? Nós temos aqui uma questãozinha das relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. Então, aqui nós temos aqui 5 assertivas, e aí você vai marcar entre A, B, C, D e E o que estaria dizendo corretamente para que está sendo usada cada uma dessas palavras em negrito, tá certo? Seria aí a primeira. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Segunda, eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Terceira, os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Quarta, estava doente, mas foi trabalhar. Quinta, os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Então, aqui você vai ver que em cada letra que A, B, C, D e E, tem 5 sentidos para essas palavras. E você vai dizer aí, a resposta correta seria você dizer aqui vai a cada uma delas. Por exemplo, na letra A, causa. Se como for causa, então você já não descarta essa. A B começa com comparação. Então, como teria que ser comparação. A palavra como, ela pode ser comparativa, mas nesse caso, nesse contexto da primeira, seria? Não, não seria. Então, aqui nós vemos que a letra correta para ser usada como resposta, seria a letra A, ok? Causa, o como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Seria o mesmo que dizer, não foi possível continuar o show porque a chuva estava muito forte. Então, esse como aí está em contexto de causa. Porque também, condição, exceto se, é condição. Oposição, aí o mas, oposição. E o quanto, então, aí na mesma assertiva, que seria tanto quanto ou tão quanto, é comparação. Ok? Então, aí, a letra correta seria a letra A. Então, assim, vocês podem voltar, ver, estudar mais um pouco todos esses slides. Então, essas palavras de transição, elas têm um sentido, têm valor semântico, têm significado. Elas devem ser usadas para amarrar, digamos assim, as ideias do seu texto. Então, isso é a continuidade do texto, é quando você inicia e aí você vai encadeando as suas ideias. Você vai contando ou relatando ou expondo as suas ideias ou argumentando, usando as palavras corretas para fazer o encadeamento das suas ideias. Ok? E aí, é isso.
Um grande abraço para vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham entendido.